os efeitos do decreto de Campo Bom. Mais de 900 famílias foram contempladas com cestas básicas em São Leopoldo e mais. Atualizações sobre a quinta etapa do atendimento dos casos de pacientes com Covid-19 em Novo Hamburgo. Essas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News desta terça-feira. Eu sou a Jordana e eu te faço companhia até às 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa falando do Ministério da Saúde, que apresentou no dia de hoje novos dados sobre a hepatite no Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, comemorados nesta terça-feira. Nós temos, como eu falei no início, 4 grandes tipos de hepatite. A hepatite A, que é uma doença aguda, a transmissão mais comum é pela água e alimentos contaminados, e temos vacina. A vacina é ofertada para menores de 5 anos e grupos de risco. Nós temos a hepatite B, que a transmissão se dá pelo contato do sangue contaminado ou sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes de uso pessoais, como seringas, ou durante o parto ou gestação. E o tratamento diminui complicações e cirrose e temos vacina. E a vacina é ofertada para todos e em qualquer idade. Temos a hepatite C, que é uma doença que nem sempre apresenta sintomas, muitas vezes dita como uma doença assintomática, né? E que com tratamento medicamentoso a cura de mais de 95% dos casos. Que a transmissão também ocorre de forma semelhante da hepatite B, através de sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos constantes. E temos a hepatite D, que também ela é uma doença silenciosa, mas a vacinação da hepatite B também protege contra a hepatite D, que o Brasil ele é signatário do Plano Estratégico Mundial das Hepatites Virais para eliminação em até 2030. Nós costumamos brincar, faltam 10 anos para alcançarmos essa meta. Essa meta será alcançada com o esforço contínuo do nosso Sistema Único de Saúde. Cientistas brasileiros conseguiram enxergar detalhes do novo coronavírus. O mapeamento foi feito no Sirius, um acelerador de partículas construído lá no interior de São Paulo, que é um dos mais avançados no mundo na categoria no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A reportagem é da TV Brasil. O experimento, realizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, utilizou raio-x para analisar a estrutura atômica da proteína 3CL, importante na replicação do coronavírus. A partir desse dado obtido, a gente consegue calcular a posição de cada átomo da proteína no espaço. E mais importante, a gente consegue ver como fármacos, que são moléculas menores ainda que essa proteína, eles interagem com essa proteína e como que eles podem bloquear a ação dessa proteína. Cientistas de diversos países estão colaborando com o Banco de Dados Internacional, que já reuniu mais de 200 estruturas de pedaços do coronavírus. Mas as imagens analisadas nos primeiros experimentos no Sirius já são uma das melhores em termos de resolução. Nunca se chegou tão perto da estrutura desse vírus. Você ter essas capacidades no Brasil, coloca o Brasil num patamar internacional, lembrando que o Sirius é de 4ª geração, existem muito poucos aceleradores semelhantes ao Sirius, de igual para igual com qualquer país. O Sirius foi inaugurado em 2018. Com a pandemia, o cronograma de instalação da primeira fase do laboratório foi alterado para dar prioridade às 2 das chamadas linhas de luz que poderão auxiliar no combate à Covid-19. A segunda linha será capaz de produzir imagens celulares tridimensionais de alta resolução. Ela vai conseguir ver uma célula inteira. E não só ver essa célula inteira, mas a gente vai conseguir ver o que tem dentro dessa célula. E não só ver o que tem dentro dessa célula, a gente vai conseguir mapear onde está o vírus, o que ele está fazendo, o que o vírus faz dentro da célula, como é que ele se replica.
Falando a partir de agora do nosso estado e da nossa região, a começar por ele, pelo governador Eduardo Leite, que realizou mais uma live de atualizações e explicou sobre as bandeiras do distanciamento controlado que variam de acordo com o aumento nas hospitalizações de pacientes positivos para o coronavírus e também o crescimento de internações em leitos de UTI Covid. Nós temos no Rio Grande do Sul, nesse momento, 60.044 casos confirmados para o coronavírus. Casos esses que já aconteceram em 461 municípios gaúchos. 86% dos casos confirmados já se recuperaram. E nesse momento a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 77,3%. Quase 200 leitos novos no SUS de UTI abertos no nosso estado. O que tem nos ajudado a manter essa taxa de ocupação de leitos abaixo dos 80%, mesmo com a demanda crescente para o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê algumas evoluções importantes nessas regiões. Por exemplo, Novo Hamburgo tinha hospitalizações confirmadas na semana 10, ali nessa primeira coluna, pode-se observar, eram 112, né, baixou para 99, e na última semana foram 75 hospitalizações. Estão vendo uma melhoria desse indicador importante. De outro lado, né, óbitos tinham sido na semana anterior 54 e dessa vez foram 31 na última semana, óbitos nesta região. Também uma melhoria importante que a gente aguarda possa se verificar uma manutenção desse bom indicador. Assim como casos ativos sobre recuperados nesta região também eram 600 ativos, foi para 669, e casos recuperados saíram de 1.505 para 1.849, o que fez esse indicador melhorar de 0,43 para 0,36. Então, a região de Novo Hamburgo apresenta sinais importantes de melhora, né, que nos fazem ter uma expectativa de, sendo mantido isso ali em breve, a região poder ter um retorno à bandeira laranja. A reforma tributária é defendida pelo governo do estado como uma alternativa para enfrentar a crise estrutural que o Rio Grande do Sul vem enfrentando há décadas. Para 2021, segundo o governo, o déficit orçamentário está previsto em 7,9 bilhões de reais. Agora nós estamos iniciando a reforma tributária RS, que vem para se somar ao ciclo de reformas que começou lá em 2019. O Estado enfrenta há décadas uma crise estrutural, que foi agravada nos últimos anos devido à recessão econômica e, mais recentemente, à pandemia do coronavírus. Para 2021, o déficit orçamentário está previsto em 7,9 bilhões de reais, resultado de um cenário de incertezas dos impactos da pandemia sobre a arrecadação e também do fim das atuais alíquotas majoradas de ICMS na virada do ano. Se não for promovida uma reforma tributária no nosso estado, o Rio Grande do Sul vai perder 2,8 bilhões de reais em arrecadação a partir de 2021. Os municípios também perdem. São cerca de 850 milhões de reais a menos no caixa das prefeituras. Isso não é menos dinheiro para o governo, para o governador, para o prefeito. Isso significa precarização de serviços públicos. Trabalhamos a partir de 3 pilares: auxiliar o equilíbrio fiscal, tributar melhor e promover uma tributação mais justa. O modelo atual de tributação do Rio Grande do Sul tem 5 alíquotas. A nossa proposta é reduzir para 2. Isso gera uma simplificação do sistema com uma eficácia operacional, com redução de custos e com mais segurança jurídica para quem empreende. Com isso, a gente mantém o compromisso com a sociedade gaúcha de não renovar as alíquotas anteriores para energia elétrica, gasolina, álcool, telecomunicações, entre outros serviços e produtos que foram majoradas essas alíquotas lá em 2015. Ou seja, todos esses itens vão ficar mais baratos aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos vão pagar menos pelo litro da gasolina e do álcool, vão ter redução na conta da energia elétrica, entre outros benefícios.
Ontem à noite, a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, e também o diretor-presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Rafa Gafontoura, realizaram uma live de atualizações sobre a 5ª etapa nos atendimentos aos casos da Covid-19 do município. A 5ª etapa, que entra no nosso plano de contingência. Perfeito, prefeito. Então, a 5ª etapa é a UPA Centro. A UPA Centro, ela vai se tornar, a partir de segunda-feira da semana que vem, então exatamente daqui a uma semana, em uma unidade de internação fechada do hospital, apenas separada do hospital. Já havia sido comunicado ao jornal, enfim, nas mídias, que seria uma unidade para a Covid. Porém, esse é o plano inicial, após ouvir a equipe técnica, que assim como a senhora também sempre ouve os técnicos, nós também sempre ouvimos os técnicos, nada do que a gente faz é sem ter a anuência deles, assim como os profissionais da ponta, quem está atendendo lá mesmo, né? Quem está lá, quem tá lá no front, quem vai receber esse paciente. E nós fizemos uma pequena alteração, então. A UPA Centro vai se tornar uma unidade de internação com até 31 leitos, sendo que 4 leitos de estabilização, como aqueles da unidade vermelha, que são quase uma UTI, só que para pacientes de menor complexidade. Por quê? O paciente da Covid-19, como ela é uma doença que ainda nós estamos descobrindo muitas coisas, a ciência está descobrindo muitas coisas dela, são pacientes que demandam uma atenção maior. Mesmo aquele paciente que está mais tranquilo, que está numa condição melhor, que está numa unidade clínica, ele ainda assim ele precisa ter um monitoramento mais aguçado, mais em cima. Então nós escolhemos fazer isso. Retirar uma das unidades do hospital municipal de menor complexidade, aquelas que estão em fim de tratamento, são doenças que são muito bem conhecidas, que a gente já sabe qual que é a progressão, e passar para a UPA Centro, e criar, então, mais uma unidade Covid dentro do hospital, com os mesmos 31 leitos. Novo Hamburgo confirmou no dia de ontem 125 novos casos de coronavírus, incluindo os dados de sábado, domingo e de ontem, segunda-feira. Infelizmente, também registramos a perda de 3 hamburguenses para a Covid-19. 125 novos casos de coronavírus, incluindo os dados referentes ao final de semana. Então, esses 125 casos dizem respeito a sábado, domingo e hoje, segunda-feira. Também lamentamos a perda de mais 3 hamburguenses para a Covid-19. Uma senhora de 74 anos, um senhor de 76 e um adolescente de 17 anos. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Vamos agora aos números relacionados aos exames realizados em moradores de Novo Hamburgo desde o início da pandemia. Já foram testados 10.971 hamburguenses. 2.241 casos foram confirmados positivos para a doença, incluindo 79 óbitos. Temos 1.557 hamburguenses recuperados do coronavírus e 164 casos estão entre os suspeitos neste momento. Desde o início da pandemia, desde o dia 20 de março, quando o centro começou a funcionar, já foram feitos 4.383 atendimentos. 2.145 hamburguenses já foram encaminhados para isolamento domiciliar, 59 estão internados, sendo 22 na UTI. Vale lembrar que esse boletim que a gente viu e que é apresentado pela jornalista Aline Pires, da comunicação da Prefeitura, é diário. Então, de hoje deve estar sendo transmitido simultaneamente aqui com a exibição do Vale News. Vale a pena depois a gente procurar lá no Facebook da Prefeitura e acompanhar os dados. E todos os dias, a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo divulga um relatório da Covid-19. Põe pra gente, Felipe, este relatório que a gente está vendo. Os dados são computados da 0 hora até a meia-noite do dia anterior. A sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas da manhã. O centro de triagem aqui de Novo Hamburgo, que atende exclusivamente pacientes da cidade, tem então 32 internações clínicas, 4 pacientes em cuidados intensivos, 17 pacientes na UTI, totalizando 53 internados por Covid-19 em Novo Hamburgo. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho
não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta do nosso intervalo e a gente volta falando da nossa cidade vizinha, São Leopoldo. A Rede Ação Solidária, articulada pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo, em parceria com organizações da sociedade civil, associações de bairros e entidades, distribuiu desde a última semana 970 cestas de alimentação destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Os alimentos são destinados para aqueles que não receberam alimentos através de outras ações do governo. Mais de 900 famílias novamente contempladas pela Rede Ação Solidária nessa semana. Uma importante ação, então, da Prefeitura e de todas essas instituições. Continuando falando de São Leopoldo aqui, vamos falar mais um pouquinho? As guarnições da ROCAN, da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, prenderam uma mulher e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas no bairro Jardim Fênix. Na ação, constatou-se que o adolescente portava 70 pedras de crack e a mulher carregava uma mochila com aproximadamente 1 quilo da mesma droga. E a gente está vendo a imagem, uma balança de precisão e também 2 celulares. Diante dos fatos, a mulher foi presa e o adolescente apreendido e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo para a lavratura do ato de prisão em flagrante. Agora de São Leopoldo até Campo Bom, o prefeito da cidade, Luciano Orsi, juntamente com o Dr. Tiago Serafim, que é diretor técnico do Hospital Laurel Health, e também o Dr. Márcio Schaeffer, diretor técnico do Pronto Atendimento, que hoje é o Centro de Referência Covid-19 do município, divulgaram um vídeo nas redes sociais da Prefeitura comentando e também avaliando os bastidores da saúde do município e também do colapso que viveu a região nas últimas semanas. Medidas foram necessárias, algumas medidas tomadas, e creio que o resultado já apareceu neste final de semana. Nós tivemos, tanto na sexta, sábado e domingo, um atendimento bem mais comedido, um atendimento bem mais proporcional a toda essa capacidade que nós temos ali de bom atendimento. Tivemos uma média praticamente a metade do que nas semanas anteriores e creio que a gente está conseguindo, sim, conscientizar a população. O retorno da população a nós é justamente isso, o menor volume de pacientes circulando dentro da nossa estrutura de PA. E com certeza isso reflete também no atendimento do hospital. Hoje a gente conta com vários leitos de retaguarda para paciente que necessita de ventilação mecânica. Só para deixar claro para a comunidade, prefeito, essa semana a gente vai estar abrindo mais 4, 5 leitos de ventilação mecânica para poder dar um suporte à nossa UTI, né? Então, assim, são leitos que a gente consegue segurar os pacientes com todo o tratamento de UTI, né, suporte UTI, até que o Estado disponibilize leito. É importante que a gente tenha muito cuidado, né? Continuamos evitando a aglomeração, continuamos usando as medidas como o Dr. Tiago colocou e, acima de tudo, nesse momento, onde o número de casos tem aumentado, é importante cada um, na sua medida individual, seu cuidado, seja em casa, isolando as pessoas de idade. Esse é o momento que a gente tem que ter mais cuidado, porque a contaminação está muito fácil e a gente espera que estejamos chegando no momento de isso começar a regredir.
Saindo agora um pouquinho da nossa região para falar da nossa querida capital. Para amenizar os históricos alagamentos lá na Zona Norte que existem há décadas, a Prefeitura de Porto Alegre está executando o maior conjunto de obras de drenagem da história da capital. A ampliação da macrodrenagem do Arroio Areia. São 26 intervenções que vão beneficiar 180 moradores em 14 bairros da cidade. Para amenizar alagamentos, a Prefeitura está executando o maior conjunto de obras de drenagem da história de Porto Alegre. A ampliação da macrodrenagem do Arroio Areia engloba 26 intervenções que vão beneficiar mais de 180 mil moradores de 14 bairros da Zona Norte. O investimento supera 108 milhões de reais. Dos 7 reservatórios planejados, 3 já são realidade. Onde temos a recém-urbanizada Praça Dr. Luiz Francisco Guerra Blesman, com equipamentos de esporte e lazer, há um reservatório subterrâneo em concreto armado com capacidade de 7 mil metros cúbicos. A obra foi entregue à população em 12 meses. Em andamento está a construção do reservatório que vai ficar embaixo da Praça Fortunato Pimentel. Também não ficará visível depois de pronto, mas terá capacidade para armazenar 9 mil metros cúbicos de água da chuva. A obra D5 está localizada na Avenida do Forte, cruzando a Rua Gaston Englert e seguindo até o reservatório R9, na Praça Fortunato Pimentel. Essa nova rede também vai ampliar a drenagem do local. São 404 metros de tubulações, com diâmetro de até 1,5 metro. Ao todo, o projeto de ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia terá 7.400 metros de novas redes, o que deve amenizar os problemas históricos de alagamentos na região norte de Porto Alegre. Só destacando aqui que são 26 intervenções que vão beneficiar 180 mil habitantes, moradores de Porto Alegre, em 14 bairros diferentes. Agora, de Porto Alegre a São Leopoldo, a cidade recebeu a doação de 5 mil testes para a Covid-19 da empresa Taurus, que anteriormente também fez a doação de respiradores. A partir da articulação do prefeito Arivanazzi e também do secretário de Saúde, Ricardo Charão, com a direção da empresa, a Taurus realizou a doação de 5 mil testes rápidos para a detecção da Covid-19 à Prefeitura. A doação visa fortalecer a estratégia de testagem da população no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O teste rápido é do tipo IgG e IgM, sendo realizado com amostra sanguínea, identificando a presença do vírus ativo e também do anticorpos do vírus. E depois de 5 dias internada na área Covid-19 do Hospital Centenário, a Dainara Paloma Leite de Brito, de 35 anos, moradora do bairro Campina, tocou o sino da vitória do Hospital Centenário e agora pode voltar recuperada para casa. Muita saúde a mais essa recuperada, a todos os outros recuperados e parabéns e sempre muito obrigada aos profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 em todo o estado, em todo o país, em todo o mundo. O Vale News de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje. Até amanhã!